A paz do Senhor, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Quem está falando com você novamente é o pastor Wildenberg Raiol. Tivemos mais uma vez um tempo sem estar colocando nenhum vídeo, postando nenhum vídeo, mas nós estamos voltando hoje com um vídeo novo. E o vídeo que nós escolhemos hoje é um vídeo que vem falar sobre os 5 sinais de morte espiritual. Nós escolhemos 5 sinais, tem muitos outros, mas nós escolhemos 5 sobre aquele que achamos que são os principais. Então, através deste vídeo, você pode estar analisando a sua vida, ou a vida de uma pessoa, e se você notar um desses sinais, você pode ter a interpretação que talvez aquela pessoa esteja morrendo espiritualmente. Espero que o vídeo de hoje seja um vídeo que venha ajudá-los. Peço a vocês que recomendem o canal, recomendem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. E logo em seguida, nós já estaremos iniciando o vídeo. Meus irmãos, então o vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 sinais de morte espiritual. Quais os cuidados que nós devemos ter quando notarmos estes sinais em nossas vidas. E o texto que nós temos hoje é o texto bíblico que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que nunca foi projeto de Deus que a humanidade pudesse passar por uma morte física e muito menos uma morte espiritual. Já quem deu a vida ao homem, à humanidade, foi o próprio Deus, que soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ou seja, Deus deu algo que estava dentro dele para o homem. Só que nós sabemos que por causa da desobediência de Adão no jardim do Éden, o homem passou a provar da morte física e morte espiritual. Nós vemos isso aonde o Senhor dá uma ordem a Adão e ele desobedece. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vemos que atualmente as pessoas vivem também em desobediência, cujos pensamentos, palavras e ações são mais e continuam espiritualmente mortos. Aquele que não vive verdadeiramente com Deus hoje, aquele que não vive em Cristo Jesus, ele pode até permanecer na face desta terra, está caminhando
Aparentemente, ele parece vivo, mas espiritualmente ele está morto. Sabemos que a humanidade só consegue se livrar da morte espiritual se for através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício esse que ele derramou o seu sangue, e este sangue nos limpa, nos purifica de todo o pecado. E através deste sangue podemos vencer a morte, já que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu a morte. Então eu e você também poderemos vencer a morte. O primeiro sinal que nós temos de morte espiritual é deixar de ler a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo físico, ele necessita de alimento para que possamos desenvolver nossas atividades, manter este corpo firme para sobreviver. No mundo espiritual não é diferente. Nós também precisamos de um alimento espiritual. E este alimento é a palavra de Deus. Por isso, lá em Mateus 4, versículo 4, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se a palavra de Deus é alimento para nós, é alimento espiritual, então nós devemos, assim como damos prioridade para alimentar o nosso corpo físico, também devemos dar prioridade para alimentar a nossa vida, para alimentar o nosso ser, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Aquele que já não lê mais a palavra, aquele que não alimenta mais o seu ser espiritual com a palavra, que não tem mais o desejo de ler a palavra de Deus, este tem sobre a sua vida um dos sinais de morte espiritual. Porque aquele que não se alimenta da palavra de Deus vai aos poucos enfraquecendo espiritualmente, aos poucos deixando de ter energia espiritual, e aos poucos vai morrendo até o ponto de não ter mais vigor, energia para não fazer nada. Então, se você não está mais lendo a palavra, se você não está mais se alimentando da palavra, volte a ler, volte a se alimentar, volte a ficar forte espiritualmente para as batalhas do dia a dia. Só assim você não será presa fácil nas mãos do inimigo, porque aquele que alimenta a sua mente com a palavra, aquele que alimenta o seu ser espiritual com a palavra, este pode encarar o dia a dia, pode encarar o sistema mundano, pode encarar os manjares, pode encarar os principados e potestades do mal, que vai sair vitorioso, porque tem força para estar na batalha, para estar vencendo
as armadilhas e os projetos malignos do inimigo. Se alimente da palavra. Aquele que não se alimenta da palavra mostra um dos sinais de morte espiritual. Outro sinal de morte espiritual é deixar de orar. Quando o homem busca se apresentar diante de Deus, este momento é uma conversa. Esta conversa, ela gera uma intimidade com Deus. Pois somente na presença de Deus podemos saciar a nossa sede espiritual. Aquele que não ora mais, aquele que não se apresenta mais para orar, para agradecer, para exaltar, para ter um momento de comunhão com Deus, este apresenta um sinal de morte espiritual. Porque assim diz, olha só, no Salmo 42, de número 42, versos de 1 a 12, assim está escrito: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, assim como a corça que tem sede e não vive sem beber água, está na presença de Deus, também é alimentar o nosso ser espiritual, é beber da presença de Deus, é trazer vida para nós, é fazer com que o nosso ser espiritual venha saciar a sua sede da presença de Deus. Aquele que não tem sede da presença de Deus é aquele que acha que não tem mais necessidade de se apresentar diante de Deus, de reconhecer Deus como Deus, de reconhecer Deus como seu Senhor. O que é o servo que não vive diante do seu Senhor? O que é o servo que não se apresenta diante de Deus? Esse servo, possivelmente, que não tem um desejo mais de estar na presença do seu Senhor, pode estar morto espiritualmente. Aquele que não tem mais desejo de ter alegria de orar, de se comunicar com Deus. Comunicação é vida. E quando falamos com o Senhor, nós estamos mostrando para Ele: Senhor, eu estou vivo, vivo espiritualmente. Por isso eu venho diante de Ti. Por isso eu venho te buscar. Então aquele que já não tem mais o desejo de falar com Deus, de ouvir a voz do Senhor, porque quando oramos, nós nos comunicamos. Comunicação é falar, mas também é ouvir. Quem não fala, quem não ouve mais, quem não quer mais ver e estar na presença, possivelmente está apresentando um dos sinais de morte espiritual. Por isso, corra. Você que não está mais orando, você que não ora mais, você que não busca mais, através deste vídeo, eu digo a você que está aí,
O Senhor está te esperando. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer falar contigo. Te apresenta diante de Deus como um ser vivo espiritualmente. Vivo no espiritual. Que Deus te abençoe. Siga esse conselho. Não deixe de orar. Nem um dia. Ore 24 horas. Seja no teu quarto. Seja de joelho. Seja em pé. Seja no teu trabalho. A gente conversa com Deus. A nossa mente viaja. Muitas vezes a angústia não nos permite falar, mas com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo entrega as nossas petições, a nossa adoração diante de Deus. Outro sinal que nós vemos de morte espiritual, terceiro sinal, é deixar de se congregar. É deixar de ir à casa do Senhor. É deixar de ir ao local que foi construído, primeiramente, para adorarmos ao nosso Deus, para exaltarmos, para cantarmos louvores, mas também para estarmos em comunhão com nossos irmãos. Aquele que já não tem mais o desejo de ir à casa do Senhor, esse já não tem mais o desejo de andar espiritualmente para a casa de Deus. No sinal anterior a gente viu que aquele que não quer mais ouvir nem falar com Deus está morto espiritualmente. Aqui, aquele que já não quer mais caminhar para a casa do Senhor. Um morto não caminha. Um morto fica parado. Então aquele que já não quer mais ir, é sinal que tem algo sobre a sua vida que está atrapalhando a sua adoração. Mas você diz: mas eu sou templo do Espírito Santo. Sim, você é templo do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela é clara ao dizer para nós que nós devemos nos congregar. E em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Quanto mais nós vemos os sinais, quanto mais nós vemos que a volta do Senhor está próxima, é momento de irmos à casa do Senhor. Muitos já pregam para não irmos à casa de Deus. Muitos já pregam que não devemos mais ir, ter momento de comunhão com Deus e com nossos irmãos no templo. Mas a palavra de Deus, ela vem dizer o contrário. Muitos, já quando foi escrito a carta dos Hebreus, já estavam pregando para não se congregar mais. Mas eu te digo, siga a palavra é verdade. Porque a palavra de Deus diz, e a Bíblia nos ensina, que estar na casa do Senhor é motivo de alegria. Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor ouvimos a palavra de Deus. Na casa do Senhor nós oramos. Na casa do Senhor nós louvamos. Na casa do Senhor nós vemos nossos irmãos em Cristo. Nós aprendemos a conviver como família espiritual. Nós ensaiamos como é viver na terra em comunhão com este irmão, mesmo sabendo que nós e eles são imperfeitos. Não existe templo, igreja perfeita na face desta terra, não.
Mas se a gente aprender a conviver com nossos erros, um dia também estaremos com nossos irmãos, a estar no céu de glória, em uma única congregação, onde viveremos eternamente com este Deus, na casa do Senhor. Quem não gosta de ir na casa do Senhor, quem não consegue mostrar amor de ir na casa de Deus e de estar com seu próximo, este com certeza está mostrando um sinal de morte espiritual. Não importa, não existe obstáculo. Não importa o que você estava passando, aflição, eu te aconselho a hoje ir sair correndo, ir na casa de Deus. Na casa de Deus, a fartura de alegria. Por isso, o salmista diz: me alegrei, o meu coração se encheu quando vieram dizer para mim, vamos, quando veio o convite, vamos à casa de Deus, vá à casa de Deus. Mas eu não tenho disposição. Vence essa indisposição, vence esse obstáculo, que é isso que o inimigo quer, que você fique parado, que você não adore mais, não exalte mais, que você não tenha momentos de comunhão com seu irmão. Se você está passando por esses momentos e não quer se congregar mais, eu te aconselho, através deste vídeo, a voltar aí à casa do Senhor, porque principalmente o Senhor se faz presente onde 2 ou mais estiverem reunidos, assim disse Jesus Cristo, lá estaria presente. Então, na congregação, o Senhor está lá. Então nós vemos como quarto sinal de morte espiritual é não priorizar a vontade de Deus. O quarto sinal de morte espiritual é priorizar a sua própria vontade. Lembre que quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, passamos a procurar viver uma vida como servos de Deus e fazer a sua vontade, porque Ele passou a ser o Senhor e nós passamos a ser o servo. O que é o servo? O servo é aquele que tem alegria em fazer a vontade do seu Senhor. A vontade do seu Senhor está acima da sua vontade. A vontade do seu Senhor é prioridade em sua vida, porque sabemos que a vontade do Senhor é sempre melhor para a nossa vida. Por isso que no Salmo 143, verso 10, está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Ou seja, enquanto estivermos aqui, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos mostra qual é o terreno melhor que podemos andar. Mas só podemos fazer isso fazendo a vontade de Deus, porque a prioridade nossa sempre vai ser querer fazer aquilo que agrada ao nosso ser. Mas devemos reconhecer que nós temos um Senhor. E quando temos um Senhor,
A nossa alegria é fazer a vontade de Deus. Porque o mundo, o sistema mundano, vai nos oferecer deleites, mas aqueles que vivem no Senhor, o deleite deles é fazer a vontade de Deus. Estes deleites vão passar do mundo, o mundo vai passar, tudo passa, mas aqueles que são servos do Senhor viverão eternamente com Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17, está escrito: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquele que faz a vontade do Senhor e não a sua própria vontade, este permanece para sempre. Quer dizer, aquele que faz a vontade de Deus, este vai receber a vida eterna. Então não basta dizer que é servo, é necessário fazer a vontade do seu Senhor, para que possamos um dia entrar no céu de glória. A palavra de Deus, ela é bem clara e diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem falou isso foi Jesus. No Evangelho de Mateus está escrito, capítulo 7, versículo 21. Ou seja, eu só vou poder entrar no céu, eu só vou desfrutar do céu de glória se eu matar a minha vontade e priorizar a vontade de Deus. A minha vontade antigamente me levou a fazer coisas terríveis. Talvez também te levou a fazer coisas terríveis que te trouxe vergonha. Mas a partir do momento que nós vivemos, a nossa mente passou a ser uma mente através de Cristo Jesus, dominada pela mente de Cristo através do seu Espírito Santo. Nós que somos vivos espiritualmente e mostramos que somos vivos, mostramos que não fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus, do nosso Senhor. Aquele que prioriza a sua vontade, este mostra um sinal de morte espiritual. Esse precisa analisar a sua vida. Esse precisa verificar que a vontade de Deus é melhor. Esse que prioriza a sua própria vontade em vez da vontade de Deus, mostra sinal que está morto espiritualmente. Se você está fazendo a tua vontade, a sua própria vontade, se você está seguindo seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, neste vídeo eu te aconselho a voltar a fazer a vontade de Deus. Eu te aconselho a deixar os pensamentos, as setas que vêm sobre a tua mente como pensamento, para que tu venha a fazer a tua vontade. Que Deus venha a quebrar e que você venha a fazer a vontade de Deus, para estar vivo espiritualmente. O quinto e último sinal, diante de muitos que nós temos, selecionamos 5. O quinto é: não dá bom testemunho. Quando nascemos de novo em Cristo, Cristo nos transforma em nova criatura.
Porque está escrito, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, então eu sou uma nova criatura. Então esta nova criatura passa a viver, como nós vimos no sinal anterior, de morte espiritual. Para que não tenha morte espiritual, no sinal anterior nós vimos que aquele que está morto espiritualmente faz a sua própria vontade. Mas isso era antes de termos um encontro com Cristo, antes de Cristo nos libertar, antes de Cristo nos transformar em nova criatura. Então aquele que vive, está vivendo em Cristo, ele passa a buscar ter uma aparência do seu Deus, e não segundo a aparência do antigo homem, da antiga criatura, do antigo eu. Não mostrando que está servindo conforme a vontade do mundo, dando testemunho do mundo, sistema mundano, vivendo conforme as coisas que o mundo oferece. Não. Aquele que vive em Cristo, ele é testemunha viva dessa renovação, dessa transformação de vida, transformação de caráter, transformação de ética. Ele não apenas conhece a palavra, ele não apenas tem um prazer de ler a palavra, mas ele tem o prazer de absorver a palavra e praticar a palavra em sua vida. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, está escrito: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do homem, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, o testemunho que eu tenho que dar não é um mau testemunho. Aquele que está morto espiritualmente, ele não dá um bom testemunho de transformação. Aquele que está morto espiritualmente continua nos seus hábitos antigos, continua praticando as suas ações antigas, continua no seu mundo de pecado. Ele pode até dizer que é crente, pode até dizer que é nova criatura, mas o seu testemunho, o seu exemplo não vai estar relacionado com aquele que teve transformação em Cristo. Este jamais vai apresentar santidade, separação e nem vai viver a verdade. Então este que ainda está na antiga criatura e não está dando bom testemunho, esse está morto espiritualmente. Avalie a sua vida, avalie as suas ações, avalie hoje as suas atitudes e veja: será que eu estou dando bom testemunho de servo de Deus? Ou estou misturando-me com as coisas, com o sistema que o mundo está oferecendo? Lembre, nós devemos ser testemunha viva de transformação em Cristo Jesus.
quero dizer a você, encerrando, nós vimos os 5 sinais de morte espiritual: deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de congregar, priorizar sua vontade, não dá bom testemunho. Estes são sinais de alguém que está morrendo espiritualmente. Se você detectou na sua vida algum desses sinais, eu te aconselho a voltar ao antigo amor, a voltar a viver uma vida ao lado do Senhor Jesus. Quando matamos o nosso eu antigo e vivemos uma nova criatura. Então, quando nós notamos que algum desses sinais estão presentes em nossa vida, é necessário buscar voltarmos a esse primeiro amor, para não perdermos a nossa salvação. Nosso Deus é vivo, por isso devemos estar sempre vivos espiritualmente, sermos seres vivos espirituais em sua presença, para não ocorrer em nós a morte espiritual e, consequentemente, a morte eterna. Por isso devemos anunciar sempre, através de nossas vidas, o que diz lá no texto em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: fui crucificada em Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você apresentou um desses sinais, volte correndo, volte depressa. Jesus está voltando. Jesus só vai levar com ele aqueles que estão vivos espiritualmente. E aqueles que estão vivos espiritualmente são aqueles que receberam o Espírito Santo no dia que aceitaram Jesus. Estão vivos até hoje, para a glória de Deus, esperando o dia da vinda do Senhor. Eu creio que este vídeo lhe ajudou. Se você vê na sua vida, notar, ou na vida de alguém, algum desses sinais, corra, oriente então quem você viu e volte a viver espiritualmente em Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos agora estarmos orando a Deus, e eu peço para você, aonde você estiver, feche seus olhos. Se não tiver como você fechar, então eleve o seu pensamento em direção ao trono de Deus, que eu creio que Deus ouvirá a minha e a tua oração. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus e Senhor, Pai querido eterno, nós te louvamos e nós glorificamos o teu nome. Pai, tu sabes, Senhor, que nós vivemos, Senhor, em uma batalha espiritual a cada dia, Senhor. A cada manhã, Senhor, aonde, Senhor, o sol tem raiado, ou quando a noite ela tem, Senhor, findado. Pai querido,
nós nos levantamos para um novo dia. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós somos fracos, frágeis e somos necessitados de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos estar sempre vivos, Senhor, espiritualmente. Nós queremos manter, Senhor, sempre o nosso ser espiritual vivificado na Tua presença. Por isso, Senhor, neste momento desta oração, aonde, Senhor, cada um daqueles que está ouvindo esta oração e vendo este vídeo, eu creio, Senhor, que Tu estás, Senhor, entrando nos lares, que Tu está ouvindo a oração, que a oração ela tem subido, Senhor, em direção ao céu de glória. Eu te peço, Senhor, que neste momento Tu venha fortificar aquele que está fraco, que Tu venha levantar aquele que está abatido, aquele que está passando, Senhor, por luta, aquele, Senhor, que está neste momento, Senhor, até morrendo espiritualmente, mas eu creio no Deus que traz vida, Senhor, vida em abundância. Então eu te peço, Senhor, nesta hora, Senhor, visita, Senhor, aleluia, cada um desses, Senhor, que está ouvindo esta oração. Entra com providência, Senhor. Envia os Teus anjos, Senhor, aleluia, ao nosso socorro. Pai querido, aleluia. Aquele, Senhor, que estava morto espiritualmente e traz a vida. Assim, Deus, aleluia, como Tu fez com Lázaro, Senhor, da forma física, eu creio que na forma espiritual, Senhor, aquele que muitas vezes está, Pai querido, numa sepultura, até disseram, Senhor, aleluia, que já não tinha jeito, mas eu creio, Senhor, que neste momento, Senhor, que nós oramos, também o Senhor diz, vem para fora, e que eles possam viver uma nova vida através de Ti, ó Senhor Jesus. Pai querido, se algum deles detectou em suas vidas, ou na vida de alguém, um desses sinais que aqui nós falamos, Pai, no nome de Jesus, dá força para eles vencerem, para voltarem à caminhada. Se uns pararam na caminhada, no nome de Jesus, traz de volta. Se foi doença, se foi ação maligna, se foi problema emocional, Senhor, aleluia, no nome de Jesus, Pai querido, se foi problema psicológico, no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, está quebrado, Senhor, esta barreira, está quebrado esse obstáculo, e que possamos voltar, Senhor, a caminhar, Senhor, na Tua presença, como seres vivos, espirituais, para um dia, quando Tu vier buscar, Senhor, a Tua noiva, ó Jesus, nós possamos voltar, assim como Tu vive, assim, Deus, como Tu venceu a morte, assim como Deus que nós servimos é um Deus vivo, que possamos estar vivos, Senhor, espiritualmente na Tua presença. Que assim seja, no nome de Jesus Cristo. Abençoa cada lar, abençoa cada família, traz a Tua presença nesta hora, no nome de Jesus. Que assim seja, e nós dissemos amém. Querido e amado irmão e amigo em Cristo Jesus, que Deus esteja sempre contigo, que o vigor e a vitalidade da presença de Deus e do seu Espírito Santo esteja sempre sobre você, a sua casa e a sua parentela, que você possa ser um ser, sim, espiritual, vivo na presença de Deus. Que a graça do Senhor esteja sempre sobre você. Que o amor do nosso Deus e Pai esteja repousando sobre a tua vida. E que o amor do Espírito Santo esteja sempre te acompanhando e a presença dele seja real. Que assim seja, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Ajude o nosso canal a crescer. Não deixe de ver esse vídeo e não se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Indique
esse vídeo, compartilhe para pessoas que você tem certeza que necessitam vir e ver este vídeo. Que assim seja. Muito obrigado. Jesus te ama e eu também.